Ontem foi uma experiência para todos aqui, né? Uma noite memorável. Eu acho que a Prima Fátima está fazendo tanto sucesso, já ganhou prêmios importantes, ganhou o prêmio Miguel Arcanjo, ganhou o prêmio da PCA, ganhou agora o Shell, mas faltava uma noite de teatro Guaíra, assim, vibrante, como a gente tivemos no hotel. Nossa, foi muito emocionante, assim. Vou falando baixo, eu vim muito gripada, né, gente? Não sei nem como que eu consegui chegar e deu tudo certo. Acho que o teatro, ele cura a gente, né? Mas foi uma das experiências mais emocionantes, acho, que a gente teve. Para mim, para toda a equipe, assim, nunca tinha me apresentado no Guaíra e tá ali sozinha no palco com 2.200 pessoas, não é isso? 2.000. Foi dizendo esse texto, assim, para mim foi muito emocionante, assim. E tá aqui no festival também, né? Um espetáculo, assim. Pra gente é uma alegria, assim, muito grande poder apresentar essa peça para o maior público que a gente puder mesmo. Acho que é uma peça de um assunto extremamente relevante, assim, as pessoas que me escreveram, falaram comigo depois da peça, que me marcaram. É uma sensação de estar fazendo algo. A gente fica, né, como artista, assim, pensando que a gente quer fazer teatro muitas vezes para poder modificar alguma coisa, e a gente fala, isso nunca vai acontecer, mas eu acho que pelo menos dentro de cada um isso acontece. Essa peça chegou também no sistema judiciário, a gente fez vários debates e muitos advogados assistindo, muitos juízes, então a gente espera que a gente também, além de apresentar um texto que eu acho primoroso, assim, um texto com uma qualidade artística muito boa, uma montagem muito bonita, a gente também tocar num assunto extremamente relevante, assim, nos dias de hoje, principalmente para nós, mulheres. Temos muitas perguntas, então vamos começar pela ordem de chegada. Ajude a fazer a pergunta. Bom dia, Débora, Ajude do Portal Fringe. Eu queria pegar, inclusive, um gancho disso que você estava falando, especialmente, né, eu como mulher, fiquei muito impactada, acredito que todas as colegas aqui também estavam lá ficando impactadas. Como é para você ser esse porta-voz, essa porta-voz de violência, de abuso sexual que acomete, como você disse, pode ser da esquerda, pode ser da direita, uma em cada 3? Então, acho que o mais interessante é isso vir através de uma personagem, né? A princípio, assim, não me imaginava como porta-voz de nada, assim. Era um texto que me chamava muito a atenção, uma personagem que também me deixava muito impactada com toda a história dela, assim, né? Uma mulher extremamente livre, que, né, se coloca no meio onde ela trabalha, mas que tem uma visão talvez diferente ali por conta de toda a profissão e de como ela foi também ensinada, né? Eu acho que é uma profissão também que as escolas, elas também têm essa maneira, né? Ao mesmo tempo que ela diz que o sistema jurídico é comandado por homens, você imagina como isso é ainda ensinado nas escolas. Então, essa personagem que sofre essa violência, que ao mesmo tempo começa a ter toda uma consciência em relação a ela e a sua profissão, para mim isso era muito potente, muito importante. Então, eu realmente não me imaginava falando, eu vou fazer essa peça porque eu vou chegar nas pessoas e vou ser porta-voz dessa violência, assim, né? Eu sempre, através dos meus trabalhos, eu acho que eu acabo chegando a algo, mas a princípio é sempre através da história que eu estou querendo contar, assim. Eu acho que isso é que é o mais bonito da nossa profissão, né? A gente não está... a gente escolhe muito com o coração. A segunda peça que eu faço seguida, que fala sobre violência contra a mulher, e não foi uma escolha pensada no sentido de eu tenho que falar esse assunto para as pessoas, é algo muito mais interno. Então é muito lindo quando a gente consegue dizer isso através de uma história. As pessoas se conectam a um tema através de uma história. Bem, eu sou Juliana, do Desenvolvimento Artístico. Olá. Ontem eu estive, né, no Guairão e assim, fiquei bem impactada, não só pelo texto, mas também pela tua interpretação de trazer pontos de comédia, né, porque no começo é muito descontraído, ela é uma mulher livre, ela defende inclusive homens que, né, que estavam ali, né, sendo abusados, né, e ela traz toda essa liberdade e essa virada para outro drama, e eu vi pessoas do meu lado, assim, rindo e depois chorando. Foi um momento que muita gente se emocionou, né? Eu queria saber como que você se preparou como atriz
né? Principalmente trazendo um texto que precisa ser bem dito, né? Para que a gente possa entender também o olhar jurídico, né? E também gostaria de saber como que você trouxe esse texto, porque ele está sendo ensinado em vários países, né? Sim. Então, eu queria saber como que você chegou até ele, se teve por causa de uma causa, ou porque veio à tona, teve a oportunidade, enfim, fala um pouco disso. Esse texto, ele chegou, quando eu soube dele, foi durante a pandemia, porque o National Theatre, ele exibiu vários dos seus espetáculos. Eu não cheguei a ver, porque eu não conseguia acessar, enfim. Mas eu fui atrás do texto, fui atrás do que ele dizia, assim, fiquei muito interessada no assunto, li bem mal em inglês, pegar uma falha, mas fui atrás do texto porque eu estava há muito tempo procurando um texto para fazer um monólogo. E aí, desde o início, eu tenho a minha grande parceira, que é a Yara de Novaes, né? A gente era do Grupo 3 de teatro, e aí depois do Grupo 3 finalizando ali os trabalhos, eu quis fazer um trabalho meu, e tinha vontade de fazer um solo, apesar da Yara sempre falar assim, Debinha, você vai fazer um solo, um negócio tão desanimado, você fica sozinha no camarim, você vai estar sozinha em cena, a gente sempre fez peças com elenco, assim, né, ou juntas. Eu falei, não, eu quero fazer. E ela falou, então vamos atrás de um texto. A gente ficou muito tempo procurando texto, a gente foi atrás de muitos livros também escritos por mulheres, de repente fazer uma adaptação, e a gente não achava. E aí eu falei, eu vou procurar. Sabe, esses direitos não estão disponíveis. E aí fui atrás, assim, até através de uma outra produtora, e aí essa produtora falou, Débora, acabaram de comprar. Eu falei, não estou acreditando. Quem foram? Quem foi essas pessoas que compraram esse texto? Uma semana depois, Edson e Luciano, que são os produtores da peça, me ligam. Falaram, Débora, a gente está com um texto aqui. Eu falei, não, você sabia que eu estava atrás. Não queria me chamar de cara, não. Aí dizem eles até hoje que não, que eles pensaram em mim primeiro. Mas aí foi uma grande coincidência mesmo, assim, que eu estava atrás do texto, esse texto chegou para mim. E aí eles tinham uma ideia já de montagem, mas eu falei, gente, mas para fazer esse texto eu queria chamar. A gente até, né, tinha ideias maravilhosas de montagem e tal, mas eu falei assim, esse texto eu queria chamar uma pessoa para dirigir. Eu não vejo outra pessoa dirigindo. E aí eu chamei a Yara de Novaes, entrei na produção junto com eles. E aí eles deram também toda a liberdade para a gente montar uma equipe, que é uma equipe que a gente está super acostumado a trabalhar, de criadores, equipe também de direção, Renan, equipe de produção, a Cata, Ricardo, todo mundo aqui, nossa equipe maravilhosa, André Cortez, que está aqui também, nosso cenógrafo, Morris, Wagner. Então a gente chamou essa equipe de criação para poder criar esse espetáculo. E aí, estou dando uma volta enorme, né, mas para contar de como foi a criação dessa peça. E a gente começou a ensaiar em São Paulo, e eu acho que, primeiro, uma conexão com o texto, que eu acho que quando você faz um monólogo, ela é realmente muito individual, porque é um estudo e você tem que ficar ali mesmo, no decorar do texto. E a Yara, que quando levo para a sala de ensaios, eu tenho uma conexão muito grande com ela já me dirigiu muitas vezes, a gente já trabalhou muitas vezes como atriz, né? Assim, nós somos, além de grandes parceiras artísticas, durante muitos anos. Eu conheço o trabalho com a Yara desde que eu tenho 16 anos, tenho 46, então são muitos anos de trabalho juntas. Ela me dirigindo e conduzindo, junto com a equipe maravilhosa de direção, esse trabalho tão sensível, assim. Então, junto com essa condução, eu acho que encarar realmente essas quase 2 horas de texto, que foi uma época que eu falo assim, gente, 45, será que não está vindo aí já uma perimenopausa que vai me dar uma apavorada de não conseguir decorar. E é muito louco, né, porque na verdade acho que é o grande pavor, né, do ator, e principalmente quando ele está sozinho em cena. Então até hoje o meu texto está lá no cenário. Se acontecer alguma coisa, é isso, gente. É teatro, está lá, uma hora, se eu tiver que acessar, vai ser assim. Mas eu acho que é um texto, além de tudo, a dramaturgia da Suzy Miller, ela é muito maravilhosa, assim, de se dizer, né? Acho que foi uma tradução muito bem feita. A gente teve uma assessoria jurídica, a gente teve também uma assessoria jurídica no sentido do que a gente iria adaptar. Seria muito difícil adaptar o texto para uma realidade jurídica brasileira, porque, por exemplo, a gente não tem júri popular em casos de agressão, né, sexual, só em caso de homicídio. Então, a gente manteve a tradução
tentando modificar algumas coisas só. E o texto é muito prazeroso de se dizer. Quando você tem um texto muito bom, acho que isso facilita muito para o ator, né? Então, dramaturgicamente também, com a direção da Yara, com toda essa equipe artística que a gente tinha, foi tudo ficando mais prazeroso de fazer, que a princípio dá muito medo, né? Quando a gente estreou aquele texto, 2 horas em cena, é um outro tipo de cansaço, assim, né? É muito texto, então é quase uma resistência vocal, assim, e você precisa ter uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, e ao mesmo tempo uma entrega muito grande, que você não pode em nenhum momento pensar em outra coisa, né? Um exercício de presença enorme. Eu acho que o público também tem esse exercício quando está vendo a peça, e isso que eu acho muito bonito, assim. A peça, você diz, né, tem momentos às vezes engraçados, essa personagem que no início está vivendo ali, né, um momento muito iluminado na sua profissão e acredita em muitas crenças, e de repente ela se vê num abismo, e eu sinto exatamente o momento em que as pessoas entram comigo e caem junto, e isso é muito emocionante. Giovana Soares. Oi, Débora. Oi. Sou Giovana. Faço parte da curadoria junto com o Patrícia, Nelson Pai. A gente está muito feliz. Primeiro, eu queria agradecer você ter topado essa empreitada. Nossa, a gente está muito feliz. Muito feliz de ter topado mesmo, fazer nesse teatro. Para a gente é uma honra, e você abrir também o festival. E era uma curiosidade minha saber se a relação com a autora, se ela chegou a ver alguma coisa, se mandaram gravação para ela, se... A gente quer que ela venha assistir. A gente não sabe onde ela vem, mas a gente já está em contato. Ela sempre... eu acho que ela deve estar, imagina, para uma autora sendo montada por diversas mulheres em muitas partes do mundo. Deve ser muito lindo, né? E com montagens totalmente diferentes. Mas ela vem, assim, acho que o Brasil tem isso também, né? Então, os brasileiros já invadiram a conta um pouco de Suzy Miller ali e falaram, venha assistir a montagem. E eu fui uma delas, comecei assim. Então... Olha que beleza. Números. Oi, Débora, eu sou Luciana do Plural. Vou perguntar 2 perguntas, uma só. A primeira, eu queria que você comentasse, tem toda essa questão do feminino versus masculino, patriarcado, etc. Mas o que você sente de como chega esse espetáculo das próprias mulheres que já julgaram alguma vítima, mesmo que inconscientemente, de agressão, e da onde vem a potência desse espetáculo para falar com as que não são convertidas? Então, acho que o mais legal é a gente conseguir falar para quem não... Que é isso, né? A gente fazer o espetáculo para mulheres que já passam por isso, que já conhecem a história, é sempre lindo. E eu acho que essas mulheres também, o que acontece muito é que... eu não acho que o espetáculo seja gatilho. Claro que muitas vezes ele pode atingir, mas eu acho que ele funciona muito também como um caminho de se dizer, você não está sozinha, né? É isso, olha para a esquerda, olha para a sua direita, uma a cada 3, né? Então, acho que muitas mulheres que vêm falar comigo no final do espetáculo, que já passaram por isso, falam exatamente isso. Falam assim, olha, comigo aconteceu, mas que bom que você está falando disso, a gente vê que a gente não está sozinha. Mas para as outras pessoas, por exemplo, esse espetáculo é um espetáculo que eu fiquei muito impressionada como que tem muitos homens na plateia, isso desde a nossa estreia. E aí tem diversas reações. Estou falando assim, do homem hétero, eles às vezes se sentem, realmente eles falam, nossa, que porrada, precisava escutar isso. Ou alguns falam assim, nossa, eu tenho que rever toda a minha vida. Então, assim, é muita gente que eu acho que não estava esperando, muitas pessoas vão também sem saber exatamente o que é, muitos vão acompanhados de suas esposas, que muitas vezes no final ficam simplesmente mudos. Deve ser às vezes muito difícil, né, em alguns momentos. Mas eu acho que é muito bonito a gente poder também falar para todo mundo, né? Assim, a gente poder fazer com que o espetáculo chegue e fure um pouco a bolha mesmo, assim, e que a gente inclua também as pessoas que precisam ser incluídas no debate, né? Para isso que a gente quer, isso também que a gente quer, assim, para eles que a gente quer também falar. Agora, as mulheres que já julgaram outras, a gente tem uma plateia enorme de advogadas, promotoras, advogados de defesa, e nunca ninguém chegou para mim exatamente falando, né, que já julgou uma mulher, mas muitas advogadas e muitas advogadas de defesa já falaram, nossa, é exatamente isso, muitas vezes eu duvido da minha profissão. Então,
esse debate que gera, né, no sistema, principalmente no sistema jurídico, assim, também para a gente é muito interessante e desconhecido até, né? Porque, claro, que da peça a gente começou um grande estudo, né? Alguns querendo começar a estudar direito, assim, por causa do espetáculo, porque realmente, assim, é um mundo muito interessante, assim, principalmente a gente fica fazendo esse paralelo de como que um julgamento ele é parecido com o teatro, né? Exatamente por isso. Assim. Então, mas para a gente era um mundo muito novo, então ter essa troca também com essas pessoas do sistema jurídico é interessantíssimo para a gente. Meu amigo. Tudo bom? Ontem era, se não me engano, o maior público já foi apresentado essa peça. Sim. Eu penso no palco do Teatro Guaíra, como ele é grande, como isso magnifica um pouco a questão dela estar se sentindo sozinha, às vezes até abandonada. Sim. Como você se aproveita disso para criar essa personagem e fazer até o preparo físico, porque tem uma fisicalidade que vai mudando ao longo da peça, expansiva. Como você trabalha isso? Aqui as coisas mudam um pouco, né? Apesar da gente ter o mesmo espaço cênico, a gente tinha distâncias maiores, né? Nossa cenógrafa sensacional, a gente conseguiu deixar o espaço um pouquinho mais amplo ali, mas a gente já tem um espaço cênico definido por conta daquele grande paredão. Então, por um lado, é mais tranquilo, assim, tanto para a gente fazer nossa montagem de luz, assim. Mas é claro, para fazer para 2.200 pessoas, né, um teatro que é super amplo. Eu estava no Teatro Vivo, a gente saiu do Vivo, a gente volta para o Vivo agora também, a gente desmontou, monta de novo. O Teatro Vivo são 200 assim, é muito pequenininho, muito próximo, assim. Quando eu fico na frente ali, nessa distância da primeira pessoa, é muito perto. Então, realmente, é mudar um pouco a maneira ali, né, de tudo ganha uma fisicalidade maior. E a preparação é isso, é muita preparação vocal, porque eu acho que mais do que a resistência física, é uma resistência de voz, né, conseguir falar e cantar. E aí a minha fonoaudióloga, eu tive que pedir muito apoio ali para ela, e eu tenho a grande sorte, que ela chama Janaína Pimenta, que ela é fonoaudióloga da Ivete Sangalo. Você imagina, se Ivete consegue ficar num trio por 8 horas cantando, 2 horas falando, eu vou conseguir. Eu falei, Janaína, você tem que me ajudar. E ela é minha fono de muitos anos, que ela é mineira, né? E ela é fono da Ivete. Então eu falei, gente, acho que eu tô com a menor fono para fazer esse espetáculo. E assim, toda a fisicalidade, toda a preparação também corporal, foi do Renan Ferreira, que também está com a gente no espetáculo. Então ele, junto com a Yara, né, nos ajudou a criar toda essa movimentação, que é também muito físico, é muito texto, mas é muito físico. E isso eu acho que deixa a história também, para mim, pelo menos, mais fácil de ser contada. Queridos, a gente tem com 5 perguntas na fila, então essas vão ser as 5 que serão feitas. Conto com a compreensão de vocês, é desconfortável para mim dizer não, e das primeiras 5, o Miguel Arcanjo vai fazer a primeira. Ô, Débora, esse espetáculo tem uma coisa de comunhão mesmo, né? Que tá todo mundo ali dentro da história, todo mundo se toca, se emociona muito. Eu me lembro quando eu assisti, eu fiquei muitos dias com ele reverberando, quis fazer direito também. Não conseguia escrever a crítica, eu escrevi já no finalzinho, porque eu não conseguia, não tinha palavra para escrever sobre tudo que tinha me passado. Acho que escrever uma crítica que não é o que eu queria escrever, porque eu não consigo dizer em palavras. Aí eu queria te perguntar como que você se protege também com uma história tão profunda, tendo que viver essa dor dessa personagem todo dia, como que você se protege com quanto Débora Falabella mesmo, para continuar com brilho no olho e continuar feliz? Olha, eu fico emocionada de falar isso, mas assim, é pesado mesmo, sabe? Assim, todo dia, sozinha, dizer aquele texto, não é fácil, assim, acho que até, né, por tudo que somos, assim, como mulheres, e como que esse texto nos atinge, pelas notícias que a cada dia chegam pra gente. Eu falo que às vezes a gente lê uma notícia num dia, no outro dia você está fazendo um espetáculo já com outra visão da história, assim. Mas, como eu falei lá no início, que a Yara falou, você vai fazer um monólogo, você vai ficar sozinha? A Yara, assim, formou a melhor equipe que eu podia ter. Então, é uma alegria tão grande estar com eles, assim, estar com a equipe técnica, a equipe de produção, cabeçado pela Catarina, pela Gigi, o João, camareiro mais amado do mundo, o Renan,
Leozinho, Carol, que né, as pessoas, os criadores, Dedé, Edson e Luciano, Pedro, nosso assessor também, que também é nosso assessor. Então tem uma equipe tão maravilhosa e tão amorosa todos os dias no teatro, que você não entende, parece que não é a peça que eu vou apresentar na hora que eu chego. Eu tenho que ter um momento de concentração, porque assim, a gente faz, é muito amoroso mesmo. Então assim, eu não me sinto nem um pouco sozinha, e isso me faz ter vontade de seguir muito, assim, ter essa equipe linda, assim, sabe? Saber que a gente vai agora viajar para o Rio, que a gente vai fazer turnê, e saber que eu vou estar com eles, isso para mim me deixa muito feliz. Então acho que isso também me revigora, fora que todas essas histórias que são contadas depois da peça para mim, assim, são pesadas, são tristes, mas eu acho que serve como um motor pra gente também, sabe, seguir assim e continuar falando disso. Oi, Débora. Bom, o que eu queria te perguntar, antes, né, assim, você já é uma atriz muito querida no Brasil, tem uma carreira bem consolidada, mas eu imagino que esse seja um momento muito novo. Sim. Porque essa peça, pelo menos no ano passado, foi a peça do ano, e imagino que continue chegando às pessoas dessa forma, né? Então eu queria perguntar, qual foi feito na sua carreira, assim, nas suas ambições artísticas, naquele que esse espetáculo teve, de que forma te transformou, né? Profissionalmente e pessoalmente? Foi enorme, assim, primeiro porque foi uma nova autonomia, assim, né? Eu, junto com a Yara e com o Gabriel Paiva, eu tive uma companhia de teatro por 17 anos. 17, quase 18. O grupo 3 de teatro a gente encerrou, quer dizer, a gente ainda tem repertório, quem sabe uma hora a gente volta com os espetáculos, mas a gente encerrou os trabalhos, cada um foi para um caminho, mas sempre trabalhamos, acho que vamos seguir trabalhando juntos, tanto que a gente finalizou o grupo e voltei, a primeira peça foi com a Yara. Então acho que primeiro uma autonomia artística, assim, de estar à frente junto com o Luciano, com o Edson, de uma produção, mas que de onde veio, assim, uma coisa realmente muito individual, que veio também pós-contrato. Então eu me vi com um tempo e um espaço livre para eu poder ficar em cartaz durante muito tempo, ou fazer as temporadas que eu queria, né? Ano passado a gente ficou em cartaz durante quase todo o ano, de quinta a domingo. Esse ano a gente está em cartaz também durante quase todo o ano e vamos passar o segundo semestre inteiro viajando. Então acho que essa autonomia do trabalho para mim foi algo muito importante, e fazer um espetáculo dessa maneira, que realmente nunca tinha feito, com o público que tem atingido, com a importância, assim, do texto, que a gente vai descobrindo a partir do momento que a gente vai se apresentando, com o reconhecimento artístico também. Então é realmente um dos momentos muito importantes para mim, assim, muito agradecimento, muita alegria, assim, de poder estar nesse momento, né, fazendo esse espetáculo e estar em cartaz, ao mesmo tempo outras coisas agora junto acontecendo que também acabam somando, assim, né, para o espetáculo, para esse momento está sendo muito bom, assim, a volta ao cinema, de fazer muitos projetos de cinema por agora. Então é um momento muito, muito feliz para mim. Magal nos deu um tostão da sua velha. Bom dia, Débora. Bom dia, sou Magal. Bem, Magal. Quis o destino que você fizesse as apresentações aqui em Curitiba no dia 25 e 26, dias esses em que são lidos do relatório dentro do Supremo Tribunal Federal a respeito de um ex-personagem que chegou a ser falado que não estupraria uma mulher, ela não era bonita. Quero saber, eu não fui ontem, mas eu vou hoje, quero saber qual é a tua sensação quando você ouvir em uníssono da plateia o grito de ser anistia. A pessoa vai ser só mais alegria, né? Só vamos poder brindar ainda mais esse momento maravilhoso que a gente está tendo aqui em Curitiba, principalmente. Xana Faria de Londres. Sim. Bom, eu vi o espetáculo ontem, acho que eu e a torcida feminina do Londrina Esporte Clube, comovidos e muito tocados. Eu gostaria de saber de vocês, acho que até para toda a produção, se existe uma vontade, talvez no próximo passo do projeto, de levar esse espetáculo para outras mulheres da periferia, mulheres que levar esse, porque você comentou, né, dessa coisa de atingir a todos, né, mas existem essas outras mulheres que talvez
talvez até a recepção seria diferente, porque para elas isso é o pão cotidiano das gerações, né? Então, se existe essa vontade do projeto, da produção, de levar esse espetáculo para a periferia, para debates, para outras mulheres menos privilegiadas que não conseguiriam, de repente, acessar um teatro. Tem demais, assim, a gente, no grupo 3 a gente fazia esse trabalho de formação de plateia, né, apresentações tanto na periferia quanto no interior de São Paulo, há um tempo atrás nos Céus, e com esse espetáculo a gente tem também essa vontade, a gente fez a Arena Jovelina no Rio, a gente tem vontade de fazer as arenas e de realmente fazer temporadas populares mesmo, assim, com esse espetáculo. Óbvio, uma vontade muito grande, que eu acho que vai caminhar para isso depois de toda essa turnê. Sandoval, faça a pergunta derradeira, então. Oi, Débora, tudo bem? Tudo bem? Eu queria perguntar para você, eu vi também o espetáculo Ontem à Noite, é um espetáculo que toma muito cuidado, porque é uma alta voltagem de crítica e social, autoritário, problemática, mas é uma solução. Acho que, se eu não me engano, a frase que encerra, a última frase do palco é: em algum momento alguma coisa tem que mudar. Queria saber se você, depois de estar tão envolvida com esse processo, pensou e sabe, ou tem alguma indicação do que precisa mudar exatamente. Eu acho que a gente tem leis brasileiras maravilhosas, a própria Lei Maria da Penha, né? Assim, acho que a gente tem caminhos que estão sendo traçados e que são importantíssimos. Acho que realmente a maioria do sistema jurídico ele ainda é comandado por homens, e acho que nem é uma questão só do sistema jurídico, né? Assim, porque é um reflexo mesmo da sociedade. Então, enquanto a sociedade também julgar essa mulher como culpada, né, a gente não consegue avançar. Então, eu acho que talvez essa consciência ela vem muito do lado de trás, assim, tanto na maneira como a gente cria nossos filhos, a maneira como a gente educa, a maneira como esses jovens são educados na faculdade. Então, é um processo que ele tem que começar muito antes, né? A gente fala do sistema jurídico, que já está falando, né, um lugar ali que a gente já imagina um pouco inatingível, mas eu acho que na verdade é uma questão para a sociedade inteira, né? Para nós todos, assim, debatermos e isso está na nossa pauta sempre, assim, maneira do que a gente enxerga essa mulher que sofre violência. É isso, então. Muito obrigado, Débora. Obrigada. Débora, oi de novo. Eu preciso tirar algumas fotos suas.